Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan Urcai, o canal é o Síndico Agora e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre as obrigações e direitos dos condôminos, tá bom? Então vamos lá. A primeira obrigação que o condômino tem vem lá no artigo 1331 do Código Civil, em que na verdade ele faz uma proibição, né? E essa proibição indiretamente nos faz chegar à conclusão que o condômino tem um direito. Então vamos lá, eu vou ler o artigo 1331 para vocês. Está no parágrafo 1º e vai estar na descrição do vídeo. Como sempre, eu coloco todos os artigos de lei que eu cito para você poder dar uma estudada melhor, dar uma entendida melhor. Ele vai estar lá na descrição, tá bom? Os abrigos para veículos, que é o nome maravilhoso que o Código Civil dá para vaga de garagem, não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Esse parágrafo 1º do 1331, ele traz duas coisas muito importantes. A primeira é que se ele está proibindo você vender para quem não seja condômino, está dizendo o quê? Que você tem o direito de vender. Então, está na categoria dos direitos. Ou seja, você pode vender a sua vaga de garagem, desde que seja para condômino, alguém que more no edifício. E o mais complicado é o seguinte, que no final ele diz, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Não é autorização em assembleia, como muita gente pensa. Ou seja, se você quer vender sua vaga para alguém que seja não morador do condomínio, não basta uma assembleia aprovar. Vai ter que ser convocada uma assembleia para alterar a convenção, e isso exige 2/3 dos condôminos. Da totalidade do universo total de condôminos, você precisa reunir numa assembleia 2/3 e que 2/3 autorizem, ou seja, quase impossível vender uma vaga de garagem para quem não é condômino, tá bom? E aí a gente vai para o artigo 1335, que ele fala dos direitos do condômino. Ele é explícito. São 3 incisos que falam dos direitos do condômino. No 1335 eu vou ler para vocês. São direitos do condômino: usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. É o óbvio ululante, né? Se você tem uma unidade, precisa o Código Civil dizer que você pode usufruir daquilo, mas enfim, está na lei. Inciso 2. Usar das partes comuns conforme sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Vou explicar. Você tem direito a utilizar as áreas comuns com a finalidade aos quais essas áreas comuns se destinam. Você não vai fazer festa na quadra, você não vai jogar bola na piscina. Se você locar o salão de festa, você não vai usar para fazer um jogo de vôlei. Ou seja, você é obrigado a usar, você tem todo o direito de usar a área comum, desde que seja para aquilo ao qual ela se destina, tá? E aí diz o seguinte, ó, desde que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Aí o Código Civil se esquece das áreas comuns de uso exclusivo, como por exemplo, um salão de festa. Na hora que você está usando o salão de festa, com certeza você está excluindo o direito dos outros utilizarem. Então acho que o Código Civil aí ele falhou um pouquinho. E ele deveria deixar claro que desde que não sejam áreas em que a utilização impeça automaticamente a utilização de outras pessoas. Olha, eu vou alugar churrasqueira. Você acha que outra pessoa vai vir com espeto de carne e usar a mesma churrasqueira? Não. Mas vocês entenderam, né? E, finalmente, que eu acho que é o mais interessante, o artigo 3º do 1335, ele fala uma coisa muito importante. Votar, é um direito do condômino votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Muita gente não sabe que o condômino é proibido de participar das assembleias se ele não estiver quite. Não é direito de não, ele perde o direito de votar, não. Ele é proibido de
participar da Assembleia. Só que aí vem um problema. Vocês imaginam o seguinte, a Assembleia vai ser feita no salão de festas. Muito bem. São 20 unidades, são 20 condôminos. Então, 1/20 daquele salão de festa pertence a todos os condôminos, inclusive aquele condômino que está inadimplente. Como é que você vai impedir ele de entrar no salão de festa? Aí, gente, já tá havendo uma colisão com o direito de propriedade. A gente está impedindo o acesso dele à propriedade dele. Então, o que normalmente eu recomendo, tem salão de festa onde está ocorrendo a assembleia, você quer entrar, filho? Entra. Mas avisa ele antes do início, tá? Pega o síndico, pega o presidente da mesa. Olha, fulano, a gente só está querendo esclarecer que pelo artigo 1335, inciso 3º, você não poderia estar participando dessa assembleia. Mas nós vamos permitir a sua entrada porque você é dono, você é condômino. Só que você não vai poder nem falar e nem expor as suas opiniões. Se ele começar a causar problema, dá uma olhadinha no vídeo Tumulto em Assembleia. Dá uma olhadinha lá que ele é muito bom para esses casos aí, tá bom? 1349, o que diz o artigo 1349. A Assembleia especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo anterior poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. O que esse inciso, artigo 1349 está dizendo? Que, por uma questão de paralelismo das formas, o mesmo condômino que tem o direito de votar no síndico, de eleger o síndico, tem o direito também de destituir o síndico. É um direito que o condômino tem. Só que o síndico só vai ser destituído da forma que ele foi instituído, por meio de uma assembleia, tá bom? Nós vamos continuar aqui a ver o 1336. São deveres do condômino. É lógico que dever tem muito mais do que direito, né? Mas vamos começar. 1336, inciso 1º. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas fações ideais, salvo disposição em contrário. É claro, pessoal, que é uma obrigação dos condôminos contribuir com a taxa condominial. Óbvio. Inciso 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Eu já fiz um vídeo explicando que, dependendo das obras, precisa haver um engenheiro responsável ou um arquiteto responsável. Ele tem que emitir um laudo e passar toda essa documentação para o síndico. Eu tenho um vídeo falando sobre isso e a questão de, a partir do momento que existe um engenheiro responsável ou um arquiteto responsável, a responsabilidade não é mais do síndico, é do profissional que fez o laudo e acompanhou a obra, tá bom? Inciso 3º. Não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas. Pessoal, ficar mudando esquadria da janela, ficar colocando... Eu vou dizer o seguinte, na questão da sacada, já é mais ou menos pacificado que aquela tela de proteção, tanto na sacada quanto nas janelas, aquela tela de proteção de nylon é absolutamente permitida. Se o condomínio criar problema, vai se ferrar, não vai conseguir evitar a instalação daquelas telas de proteção de nylon. O que pode acontecer é que alguns condomínios permitem e outros não a colocação de vidro na sacada. Aí eu recomendo que seja feita uma assembleia que padronize a cor dos vidros, porque muitos vidros têm uma tonalidade esverdeada, outros têm a tonalidade azulada, outros são completamente transparentes. Então eu recomendo que haja uma assembleia para evitar problema para ambas as partes, que se padronize a cor do vidro e a cor das esquadrias, tá certo? Mas, fora isso,
É muito complicado, por exemplo, a pessoa pegar na sacada e começar a colocar vaso, colocar... Eu já vi varal de roupa, eu já vi máquina de lavar. Isso não pode. E não pode mesmo. Dá problema para o condômino, para o morador que fizer isso. Porque muda a aparência arquitetônica do condomínio, tá bom? Inciso 4º, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, insalubridade e segurança dos possuidores aos bons costumes. Primeira coisa que eu queria falar sobre isso é as palavras sossego, salubridade e segurança. No artigo 1277, onde vocês vão ver no Código Civil a questão do direito de vizinhança, vocês vão ver justamente essas 3 palavras são o mote principal da perturbação que um condômino ou um vizinho pode estar causando. No artigo 1336, inciso 4º, ele fala sossego, salubridade e segurança. No 1277 ele fala sossego, saúde e segurança, ou seja, num ele fala salubridade e no outro ele fala saúde, ou seja, que são palavras sinônimas. Então a pessoa não pode usar a sua unidade de forma diversa. Então vamos lá, o prédio é comercial, aí uma determinada moradora dá aula de matemática, ou seja, está exercendo uma profissão, né? Pode ser autônoma ou informal, e isso não incomoda ninguém. Então, uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, aparece uma pessoa na portaria, olha, eu vou na unidade tal, ele vai na unidade tal, tem a sua aulinha de matemática, ou a sua aula de português, ou seja lá o que for, ou às vezes é uma fonoaudióloga, às vezes é um psicólogo, às vezes é um advogado, às vezes é um contador, ou seja, não está incomodando. E então isso está sendo cada vez mais reconhecido o direito dessas pessoas exercerem a sua profissão ou o seu trabalho. Agora, o que não pode é, por exemplo, você abrir uma academia de jazz no seu apartamento cujo condomínio é residencial. Então você está mudando a destinação. Com relação ao fato da pessoa, por exemplo, ser contador, contabilista, ser advogado, contador e contabilista não, contador ou advogado ou professor de matemática ou professor de inglês, antigamente era rígida a coisa, não podia. Por quê? Estava havendo a entrada de pessoas por conta de uma atividade não autorizada. Então é diferente de uma pessoa entrando para fazer uma festa no seu apartamento. Poderia haver muita gente exercendo a sua profissão dessa forma e havendo muito entra e sai das unidades, dos apartamentos. Com o passar dos anos, começou a se ver que isso está ocorrendo cada vez mais, está virando uma normalidade e o direito está se rendendo à realidade. E toda vez que a realidade toda vez que o direito ignora a realidade ignora o direito, tá? Então, são aquelas 3 palavrinhas para se ter uma vida maravilhosa dentro do condomínio. Bom senso e bom senso, tá bom? É o que eu queria falar para vocês nesse vídeo. A gente vai ver no próximo vídeo, tá aqui anotado. No vídeo anterior eu falei os limites de decidir do síndico. Ou seja, síndico não é Deus, síndico não é dono do prédio. O síndico é um executante, nem executivo ele é. No próximo vídeo eu vou falar a pandemia no condomínio, tá? Eu demorei para fazer esse vídeo, mas eu estou vendo que a coisa não passa e as pessoas ficam cada vez mais em dúvida, cada vez mais temerosas. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre os impactos da pandemia sobre o condomínio. Pessoal, eu queria pedir para vocês darem um clique no like, pedir para vocês se inscreverem no canal. Quando vocês se inscreverem no canal, dá um cliquezinho no sininho para você ser notificado. Se você achou que é um vídeo interessante, puxa vida, eu vou passar para o meu marido, para o meu vizinho, para um outro síndico que eu conheço, vou passar para o pessoal do Conselho Fiscal, do Conselho, enfim. Se você achar que é um vídeo interessante, compartilhe esse vídeo, isso aí dá uma força legal pro canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!